Fala, meus alunos guerreiros, meus alunos suprassumos do ICD Concursos, professor Rosivaldo aqui na área, e nós iremos dar continuidade à disciplina, uma disciplina direcionada para os Correios, a disciplina que na verdade é o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Então, este código nós estamos trazendo para vocês de uma forma bem mastigada, estratégica, para que você alcance a aprovação. Então, quero dizer para todos os senhores e senhoras que vocês estão na melhor plataforma para poder alcançar aí a tão sonhada aprovação. É aqui no ICD Concursos que tudo começa e é aqui no ICD Concursos que você obtém os seus resultados. Também quero estender os méritos também para os nossos guerreiros aguerridos, destemidos professores do nosso ICD Concursos, professores que estão aí, que sobretudo são especializados em aprovação e o tempo todo está aqui garantindo para vocês as melhores aulas, os melhores conteúdos para que vocês alcancem aí a tão sonhada aprovação. E é dessa forma, é desse jeito que nós aqui do ICD Concursos trabalhamos com critérios de qualidade, com excelência, para poder proporcionar para os nossos alunos a melhor aula, melhores conteúdos e conteúdos expostos, né, de forma estratégica para vocês, porque é assim que a gente faz, tá bom? Então, pessoal, vamos dar sequência ao Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, tá bom? Então, você quer se tornar servidor federal, ter um plano de saúde absurdo, né, de bom, ter aí uma previdência privada, tá no local certo, tá estudando com os melhores professores e na plataforma correta, tá bom? Então vamos para cima com tudo, tamo juntos, ICD Concursos, aqui você realiza seu sonho. Vem comigo, pessoal, aqui com o material, vou passar aqui o material para vocês, para que vocês acompanhem aí junto comigo, tá bom? Vamos lá? Material já na tela e vamos que vamos, porque vem coisa boa por aí, tá certo? Vamos embora. Então, pessoal, dando continuidade aqui para vocês, o artigo 5º, ele traz aqui algumas questões importantes. Então, vamos lá, deixa eu só pegar minha canetinha aqui para marcar, para facilitar a compreensão de todos vocês. Vamos lá? O artigo 5º traz o seguinte: na relação com os seus empregados, os Correios se comprometem, ou seja, é um compromisso dos Correios, tá? Primeiro, buscar meios para propiciar um bom clima organizacional. Pessoal, é importante já destacar aqui para vocês que dentro da instituição, ou seja, na composição da instituição, existe cultura e existe clima. A cultura organizacional e o clima organizacional. Quando os Correios colocam aqui que um dos pontos importantes que é tido como missão dos Correios, que os Correios se comprometem, é buscar meios para propiciar um bom clima organizacional. Está falando o seguinte, que é responsabilidade do Correio produzir, configurar um clima agradável, propício para as práticas profissionais. Então, o clima organizacional é isso. Se bem que existe uma diferença entre clima e cultura. A cultura institucional é onde estão os valores, é onde está arraigado todos os valores, toda a estruturação do negócio, toda a parte basilar e fundamental do negócio, é onde está os princípios, é onde está tudo aquilo que norteia os comportamentos dos servidores públicos e também de todos aqueles que estão vinculados aos Correios. Já o clima ele é algo momentâneo. O clima ele tem picos. Vou dar um exemplo para os meus alunos. Vou dar um exemplo bem interessante aqui. Se a gente fazer uma aplicação de um questionário de clima, avaliação de um clima, antes de um jogo da Copa do Mundo, o clima ele traz tal resultado.
depois do jogo, e principalmente se o jogo for vitorioso, né, o Brasil ganhar, o clima já é outro. Porque naquele momento houve uma euforia dos torcedores, dos brasileiros, que são torcedores natos, né, da seleção brasileira. Então houve um pico. Então naquele pico ali vai apresentar um resultado diferente. Deu para perceber? Então, clima é algo momentâneo, depende muito. Um exemplo, um aniversário de um colaborador, uma festa surpresa, um dia D, um dia de comemoração, datas comemorativas. Então, isso vai interferir no nível de clima, principalmente em relação à percepção dos colaboradores. Então, aqui a missão do Correio é buscar, né, propiciar um bom clima, ou seja, independente dessas variações, data comemorativa, Jogo do Brasil, festas, independente desses momentos, o bom clima é prerrogativa dos Correios manter, tá bom? Então, ó, criando e mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro. Então veja como é interessante. Além disso, deixa garantido, né, um ambiente de trabalho saudável e seguro. Segundo, divulgar as informações, não somente aquelas exigidas por lei ou regulamento, de forma completa, objetiva, tempestiva e igualitária. Ou seja, a forma de disseminar a informação garantida pelos Correios é intensa. É o tempo todo está falando dos valores, dos princípios, para que todos os servidores que forem chegando, ou seja, isso acontece muito dos mais antigos aos mais recentes. Então, existe uma responsabilidade de multiplicar essa informação, de disseminar essa informação, ok? Terceiro, estimular entre todos os integrantes de sua equipe o cumprimento integral deste código, ou seja, é responsabilidade de todos, principalmente dos Correios, de todos os servidores dos Correios, de fazer com que todos que vão chegando, os que forem chegando, se sintam também obrigados a cumprir tudo que está lá no código, tá certo? Tudo que está prescrito lá no código, ok? Então tá claro aí para vocês. Então vamos acompanhando aqui, tá certo? Quarto, garantir a existência de canais formais de comunicação para acolher e processar as diversas demandas de seus empregados, inclusive para denúncias e resoluções de dilemas de ordem ética. Então, geralmente, canais formais de comunicação são canais que a instituição considera formal. Então, por exemplo, um grupo institucional no WhatsApp, não é? Ou até mesmo alguns novos programas de informação intra-empresa, certo? Institucional, que pode ter sido de forma orgânica pelo Zap ou não, mas desde que seja realmente formalizada pelo Correio. Então, imaginemos que é um grupo de Zap institucional, onde nesse grupo só ficam pessoas que são servidores públicos e aqueles às quais o diretor, né, do geral dos Correios permitir, ou o gerente da agência permitir. Como, por exemplo, em uma determinada agência está lá os servidores públicos, mas também conseguiu colocar no grupo também, para obter uma informação mais interativa e próxima, mais rápida, o vigilante também dos Correios, que é pertencente a uma terceirizada, a uma empresa de vigilância, mas ele também está no grupo institucional. Então percebe que o objetivo aí é formalizar, mas independe de quem esteja, todos deverão cumprir e também participar e absorver de todas as informações que ali constar, ok? Quinto, preservar a privacidade e a
confidencialidade das informações pessoais de seus empregados, ressalvadas situações previstas em lei. Então, veja, todas as pessoas que estão envolvidas ali naqueles canais de comunicação, de informação, eles devem lá manter, né, um critério de confidencialidade. Essas informações, afinal de contas, são pertencentes à instituição dos Correios. Então, não pode ser transmitida para qualquer pessoa. Se houver isso, é uma quebra, tá, pessoal? Quebrando ali qualquer pressuposto do Código de Ética, está cometendo uma infração, ok? Então vamos lá. Sexto, promover a igualdade de oportunidades para todos os seus empregados em todas as políticas organizacionais, privilegiando o critério de mérito individual para a ascensão profissional. Ou seja, mérito individual é o processo de meritocracia, ou seja, as pessoas recebem benefícios através do seu merecimento, da sua produtividade, da sua qualidade, através também do seu empenho, da sua assiduidade. É um conjunto de indicadores que vão lá destacar a competência daquele servidor e ele, através do princípio da meritocracia, ele recebe aí os benefícios, como também ascender profissionalmente dentro dos Correios, fazendo carreira profissional. B, ações para evitar todo tipo de assédio moral ou sexual. Então, serve aí interessante a comunicação prévia, a comunicação ativa, a comunicação assertiva, para evitar também que haja qualquer tipo de assédio moral ou sexual, ok? Então, vamos seguindo e a gente vai vendo aqui muita coisa interessante, tá? Aí tem aí, sétimo, respeitar. Respeitar o quê? Primeiro, a liberdade de associação sindical e manter o diálogo permanente com as entidades representativas dos empregados, sem perder de vista os seus objetivos organizacionais. Então, ó, de repente, participar do sindicato, não é problema nenhum. Manter um diálogo, até porque sindicalizar faz com que garanta, né, a defesa ou assistir os direitos de forma mais intensa. Então você vai ter ali uma equipe técnica para poder garantir para você e de repente os seus anseios também levar. Então é importante deixar claro que mesmo sendo, tá, está vinculado ao sindicato, né, à associação sindical, tem que levar em consideração que os objetivos institucionais dos Correios é o que deve ser prioridade, correto? Então vamos seguindo. B, e promover a diversidade, assim como combater qualquer forma de discriminação, seja de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social ou de quaisquer outras formas de preconceito. Então, é importante aqui a gente destacar essa palavrinha aqui, diversidade, para a gente entender também um pouco da diversidade cultural, que é um tema que tem sido bastante discutido, né, nas universidades, principalmente também quando se trata de estudar para concurso público, e eu quero deixar essa dica aqui para vocês, tá? Dica supra-sumo. Pessoal, a diversidade cultural é importante entender que ela vem, né, como uma nova nomenclatura, um tema bastante discutido, para que a gente entenda que o que mais importa é a competência profissional das pessoas, o respeito, a dignidade, e não a sua orientação sexual, por exemplo, a sua identidade de gênero, por exemplo, que tem sido bastante discutido sobre isso, a sua raça, a sua cor. Tá certo? Então, o que mais importa é que nós estamos inseridos, e o Correios coloca aqui com muita propriedade, estamos inseridos em uma sociedade em que existem diversas culturas. Hoje as pessoas expressam isso com mais autonomia, com mais autoridade, e cabe às instituições, tanto de cunho, né, público como também privado ou terceiro setor, a abraçar essa diversidade cultural e entender que o que mais importa é a sua contribuição profissional, que é isso que deve ser colocado em questão,
ok? Então tá aqui promover a diversidade, entender a importância da diversidade cultural, principalmente no meio institucional, onde cada um, dentro das suas especificidades e das suas competências técnicas, estão desenvolvendo as suas diversas atribuições, ok? Então vamos para cima. Artigo 6º. No artigo 6º, a gente tem aí, na relação com os Correios, o empregado se compromete a... Então, agora vem o comprometimento do servidor. Primeiro, abster-se de... Letra A. Fazer uso de informação privilegiada, ou seja, obtida no exercício profissional, na realização de negócios de qualquer natureza, em benefício próprio ou de terceiros. Então, professor Rosivaldo, o que seria fazer uso de informação privilegiada? Veja bem, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem muito bem. Os Correios, eles lidam com informações, com a entrega de correspondências, com N fatores. Mas vamos lá. Digamos que em Abreu Lima, vamos colocar aqui o exemplo de Abreu Lima, vai ser instalado um aeroporto. E, de repente, tem alguns terrenos que são importantes, que possivelmente haverá uma intervenção pública para que esses terrenos sejam cedidos para a construção desse aeroporto. E daí houve uma reunião onde informações importantes, oficiais, teriam que ser transmitidas através dos Correios, e daí reuniu uma boa parte dos servidores dos Correios. E, de certa forma, ficou sabendo dessa informação. Ora, ninguém tem essa informação. Naquele momento, só as pessoas que estavam ali. Sendo que, em um dado momento, chegou nos Correios, na agência do Correio de Abreu Lima, um determinado cidadão que o servidor do Correio soube que era dono de um desses terrenos. E daí houve aí o uso da informação privilegiada para poder se beneficiar de alguma forma. Então, o servidor dos Correios chamou o dono e disse que aquele cidadão, que supostamente era o dono de um dos terrenos ali, e quis conversar com ele individualmente. E daí jogou a cartada, disse, esse terreno seu, que você tem ali, eu fiquei sabendo, está para venda. Você vende esse terreno? E o cara lá, sem saber de nada, disse assim, rapaz, eu estou pensando em vender. Estou pensando em vender. Disse, quanto é que você quer no terreno? E ele disse lá, eu quero 100 mil no terreno. Aí o servidor diz assim, 100 mil, pronto. Então eu quero o terreno. Aí foi lá, fez o que tinha que ser feito, pediu dinheiro emprestado, fez um consignado, seja lá o que for, levantou o dinheiro e foi lá e comprou. Pá. Depois de 3 meses, surgiu a notícia de que ali seria implantado realmente um aeroporto. E daí, automaticamente, quando essa informação passou a ser publicada, logicamente que foi logo valorizada, né? Então daí, veio a sacada do servidor dos Correios. Ele comprou e agora valorizou. Então ele vai ganhar muito mais em cima. Mas observe, ele fez todos esses trâmites porque ele foi possuidor de uma informação privilegiada. Então aqui não pode fazer uso de informação privilegiada para benefício próprio, aqui, para benefício próprio ou de terceiros. Então, não pode. O servidor público ele tem que abster-se de fazer uso dessas informações privilegiadas, ok? Até porque essa informação chegou para ele pelo fato dele ser servidor público dos Correios. Se ele fosse um cidadão comum, não chegaria. Então, essa informação privilegiada o abraçou pelo fato da atribuição, da investidura do cargo. Então, não pode. Letra B. Estabelecer relações comerciais, exceto aos decorrentes de contratos com cláusulas uniformes ou profissionais com empresas concorrentes ou parceiros dos Correios, bem como com aquelas em que a empresa tenha
ou pretenda ter participação, assim como com seus acionistas, controladores, empresas do mesmo grupo. Então, estabelecer relações comerciais, pessoal, não pode, exceto através do próprio Correios com parceiros, tá? Então, vamos seguindo em frente, para cima, como eu sempre falo para vocês. Letra C, utilizar fraudulentamente de inverdades, artifício ou ardil para alterar a verdade ou induzir ao erro, de modo a obter vantagem para si ou para outrem, ou desvantagens para outro. E eu tenho um exemplo aqui clássico também para dar para vocês. Tá? Então vamos lá. É importante, em verdade, ó, o artifício ardil, né? Ou ardil para alterar a verdade. Então vamos lá. O que pode acontecer? Ó, digamos que chegou um cidadão querendo fazer uma postagem e daí o servidor diz que de repente a caixa que ele trouxe ou o suporte que ele trouxe não é próprio, não tem como fazer a postagem naquilo ali. E ele oferece um dele para vender, porque as postagens é preciso pagar. Pagar as taxas da postagem mais a caixa, né? Que pertence ao correio. Mas aí ele cometeu uma inverdade, porque podia sim. Se fosse uma verdade, beleza, mas não foi uma verdade no nosso caso hipotético. Então, ele usou da prerrogativa de avisar ao cidadão que não vai ter a noção de que não seja realmente e para utilizar-se de um serviço a mais e coloca lá para o cidadão pagar. Então, pessoal, não foi uma vantagem para si, mas, de repente, foi uma desvantagem para outro. Então, isso não pode ocorrer, ok? D. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir, exigir, receber, oferecer, prometer ou dar qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro colaborador para o mesmo fim. Então, também não pode fazer uso de nenhum benefício para si em detrimento desse benefício, utilizar desses pressupostos. Pleitear, solicitar, provocar, não pode, tá? Servidor público, atender com excelência e usar a verdade, apenas a verdade, ok? Então vamos juntos, vamos seguindo. Vamos para o inciso aí, a linha 2 e 3, diz assim: adotar boas práticas de mesa e telas limpas, visando não manter disponíveis às pessoas não autorizadas informações privilegiadas e dados pessoais de empregados, clientes e terceiros. Então é sempre ter o cuidado de, vai ali no sanitário, fazer suas necessidades, ou de repente um momento da hora do almoço, deixar o computador aí numa tela limpa, a tela sem nenhuma informação pessoal de ninguém exposta, tá? Assegurar a utilização adequada das informações e dos recursos tecnológicos disponíveis. Então, sempre fazer a utilização para esse fim. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Então, sempre bom, fardadinho ali, né? Para que não dê nada o que falar a ninguém. Então, conhecer, cumprir, colaborar na disseminação deste código de conduta ética e integridade. Então, conhecer, ou seja, estudar bem, ter o domínio, também aplicar a sua vida para cumprir e também colaborar na disseminação. Então, todo mundo tem a responsabilidade de ter o domínio, viver e também replicar as informações. Comunicar imediatamente, por meio de canais disponíveis, a concorrência de incidências, ou melhor, a concorrência não, desculpa aí, deixa eu corrigir, a ocorrência de incidências que possam provocar a violação de privacidade de dados pessoais e possam acarretar riscos aos titulares de dados e à imagem, consequentemente, da empresa, né? Então, veja como é importante aqui a utilização dos canais, mas obter lá o sigilo, o cuidado para não deixar passar, né? Transmitir nenhum dados de ninguém. Aos seus superiores, todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse dos Correios. Então, pessoal, sempre informar, sempre comunicar
com muita seriedade, de forma prévia, para evitar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de problema. Até porque qualquer vazamento vai lesionar aí o cidadão, qualquer pessoa que esteja ali com seus dados expostos, ok? Então fica aí essa dica para todos vocês. Vamos seguindo. Cumprir os compromissos profissionais assumidos perante os demais empregados e com a empresa, sem privilegiar interesses pessoais, familiares, afetivos ou de terceiros. Então, nada por conveniência, sempre atendendo ao compromisso que está lá no código. Evitar comportamento público inadequado, não participar de grupamento inedôneo, nem exercer atividade socialmente reprovável. Então, olha aí, para aquelas pessoas que dizem que tem que ser, eu estou no serviço, então realmente se aplica, mas sem estar no serviço, não. Independentemente, pessoal. Então, nenhuma atividade que comprometa, que seja tida como reprovável, nenhuma conduta que seja que vá de encontro com o código, com pelo menos o que a gente entende que seja o senso comum. Então tem que ter muito cuidado. Exercer as responsabilidades profissionais de gestão com transparência e equanimidade, orientando e motivando os demais empregados e colaboradores para criar um ambiente de trabalho saudável e propício à excelência de desempenho e produtividade, zelando pelo cumprimento das normas e instruções corporativas, assim como deste código de conduta em ética e integridade. Então, é manter sempre o padrão, pessoal, manter sempre a postura, idoneidade. Idoneidade quer dizer uma vida sem ser reprovada, uma vida aprovadíssima, que todo mundo conhece, todo mundo fala bem. Até porque existe aí a investigação social, existe tantas coisas, né, no serviço público, então que você precisa estar sindicâncias, para não ter que responder nenhum tipo de processo administrativo disciplinar. Então manter uma vida íntegra e, sobretudo, valorando a família e não práticas que seja reprovada pela sociedade, ok? Beber uma aguinha aqui para refrescar a garganta, e é isso que tem que fazer, tá? Pensar aí, código de conduta ética e integridade é exatamente isso. Trazendo normas para que o padrão dos servidores, o comportamento dos servidores sejam comportamentos louváveis às suas próprias atividades. E levando sempre em consideração e garantindo aí e valorizando a sua competência técnica. Então, vamos lá. Seguindo aqui, tá? Então, eximir-se de participar de atividades que caracterizem conflito de interesse em relação às atividades dos Correios, bem como comunicar os canais adequados a eventuais conflitos reais ou aparentes entre si, entre interesses dos Correios e interesses relacionados à sua atividade profissional, pessoal ou de terceiro. Então, assim, qualquer tipo de desentendimento, conflito, tudo isso precisa ser comunicado à gestão, né, os superiores de forma prévia, para evitar nenhum tipo de transtorno. Então, tudo com muita antecedência e utilizando os canais formais, tá certo? Obter prévia autorização da empresa para a publicação ou exposição em ambientes externos de estudos, pesquisas, pareceres e outros trabalhos de sua autoria ou participação que envolvam conhecimentos relacionados aos Correios. Então, sempre ter muito cuidado para não misturar as coisas, para não, de repente, a grande preocupação é a utilização da instituição para méritos pessoais, para crescimentos pessoais. Então tem que ter muito cuidado sempre que for, de repente, publicar algo seu relacionado à atividade, né? Sempre comunicar previamente, informar previamente aos superiores para ver se realmente tem a permissão de fazer determinadas divulgações. Então, isso a gente faz, é um critério da vida, né? Tudo que a gente for fazer tem que ter muito cuidado, muita análise, para de repente não comprometer nada e ser reprovado naquilo que vai fazer. Então, preservar os interesses e zelar pela imagem da empresa. A imagem da empresa, a institucionalização da empresa, os Correios, seus valores, seja em ambiente interno ou externo, e não associar as marcas dos Correios, as ações, imagens ou informações negativas em qualquer forma de comunicação, inclusive eletrônica. A intimidade, a privacidade, a honra e a imagem dos colegas do trabalho e contribuir para adequado relacionamento
interpessoal e profissional, no exercício do direito de greve, o patrimônio da empresa e respeitar o direito de ir e vir dos empregados e clientes, a integridade de documentos, registros, cadastros, sistemas de informação e não retirar da dependência dos Correios sem estar legalmente autorizado qualquer documento ou bem a ela pertencente. Então veja, pessoal, é manter aqui toda a coerência necessária, ter muito cuidado na questão da comunicação, para não expor nenhum tipo de informação de uso peculiar e particular do Correios, para depois não gerar nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de processo, inclusive. Cuidado, zelando pela imagem dos Correios, como também dos colegas, dos trabalhadores, dos servidores que estão ali com vocês. Nenhum tipo de palavras de baixo escalão, né, para que isso não venha aí comprometer a sua imagem. E é importante que traz aqui tanto o relacionamento interpessoal como profissional. O que é um relacionamento interpessoal? É a sua relação com as pessoas, a relação minimamente amigável. Não quero dizer que tem que ser amigos, mas aquele sentimento, aquela relação de respeito, tá? Então isso é muito importante. E o profissional, respeitando sempre o profissional, talvez não, por algum desentendimento, não fale com o outro amigavelmente, mas profissionalmente manter os relacionamentos, até porque o trabalho precisa desse tipo de relacionamento. E eu quero destacar também aqui um outro relacionamento que é importante, que é o relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento do servidor com ele mesmo. O interpessoal é do servidor com os demais e o intrapessoal com ele mesmo. Então é saber lidar com seus próprios problemas, seus dilemas e não deixar com que isso interfira no trabalho, no relacionamento com as pessoas, no trabalho profissional, tá certo? Então, muito importante, muito sério. E com certeza pode cair em prova situações hipotéticas como essa, tá? Então vamos seguindo. Priorizar e preservar os interesses dos Correios junto a clientes, órgãos governamentais, instituições financeiras, fornecedores, entidades e outras empresas com as quais os Correios mantêm relacionamento. Respeitar, sobretudo, né, o sigilo profissional relativamente às informações a que tem acesso em função da atividade desempenhada, inclusive as relativas a clientes, as estratégicas, né? E dentre outras, as relativas a atos ou fatos relevantes ainda não divulgados ao mercado, devendo zelar para que os outros também o façam, exceto quando a quebra de sigilo for autorizada e exigida por lei. Certo? Então é importante deixar claro aqui, qualquer informação que você saiba do outro colega, de repente você recebeu o atestado do colega de que está se submetendo ao tratamento. Então isso não pode ser exposto para ninguém. Tá? De repente chega lá um cliente sabendo desse tipo de problema do servidor. Então vai ficar claro ali que foi o outro servidor que deixou transparecer essa informação. E sem falar também, você teve o privilégio de saber uma informação do cliente, de repente todo mundo está sabendo, então tem que ter muito cuidado com isso. A produção intelectual e reconhecer os méritos relativos aos trabalhos desenvolvidos por seus colegas, independentemente de sua posição hierárquica. Então, ó, muito importante validar o colega que está se destacando, que de repente trouxe uma ideia, ou que atendeu, que conseguiu bater a meta das agências, que de repente conseguiu fazer um trabalho, de repente os trabalhos sociais que os Correios também estão inseridos. Então, validar muito isso é muito importante para consolidar um relacionamento profissional com saúde. Ok? Então vamos seguindo. Resistir às pressões que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência das ações imorais, ilegais, antiéticas e denunciá-las. Então veja, qualquer tipo de suborno, não é? Qualquer tipo de oferecimento de alguma coisa, não aceite, negue. E se houver a persistência na oferta, aí você tem que formalizar, apresentar, denunciar as autoridades legais para que a lei seja cumprida e de repente você aí não venha ser conivente com nada, tá? Ser cortês, leal, dedicado,
honesto, cooperativo, responsável, respeitando as diferenças individuais de todos os clientes, usuários e colaboradores dos Correios, sem quaisquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. Então é importante deixar claro o seguinte: independente do que o outro acredite ou não, sempre ser educado, cortês, leal, dedicado, honesto, cooperativo e responsável. Então nunca, pessoal, pegar o que o outro tem como pessoal e de repente fazer uma comparação com o que você tem e menosprezá-lo, ou utilizar aí da prerrogativa de você ser eclesiasticamente, hierarquicamente superior e de repente querer utilizar-se disso para querer se beneficiar. Não pode, tá? Ter respeito à hierarquia, porém sem temor de denunciar seus superiores hierárquicos até a ocorrência de ato irregular de que tenha conhecimento. Então, se você viu que foi pressionado pelo superior a fazer algo que você julga ilícito, que realmente não tem ali respaldo no código de ética, pode denunciar, pode representar, sim. Afinal de contas, você também tem fé pública, você também é servidor público. Zelar pelos bens da empresa, de que seja usuário ou detentor, e lhes dar a correta destinação. Então, ó, utilização dos bens do serviço, dos Correios, é bem público, pessoal. Então tem que utilizar da melhor forma, utilizando sempre o princípio da economicidade, ou seja, economizar, cuidar, zelar, produzir mais com menos, não esbanjar, evitar desperdícios. Afinal de contas, todos esses bens são utilização pública, então pertence a todo mundo contribui para que esses benefícios, esses bens sejam ali garantidos, sejam cuidados, ok? Então, vamos seguindo. Artigo 7. Nas relações com o governo e a sociedade, os Correios, no desempenho de sua missão, comprometem-se a, primeiro, adotar boas práticas de governança cooperativa, então isso é muito importante. Atuar como agente de desenvolvimento social, econômico e cultural, de apoio às ações governamentais, de políticas públicas, em programas de projetos específicos para o desenvolvimento sustentável. Os Correios, torna a dizer, eles sempre têm muitos projetos voltados para a sustentabilidade, e é importante, né, que haja sempre a atuação com muita saúde e muita intensidade em relação a isso daí. Cumprir as exigências necessárias para fins do correto tratamento, proteção dos dados pessoais dos membros de seu corpo funcional, clientes e também terceirizados, respeitando o Estado em conformidade com a legislação vigente no que concerne ao tema. Então, sempre haverá o embasamento do código, veja bem, questão de prova para vocês, o embasamento do código na Constituição Federal e principalmente na Lei dos Servidores Públicos Federais. Lá está trazendo a lei de improbidade administrativa, dizendo as leis do cumprimento, o que o servidor público precisa fazer. Então, essas leis fundamentam o Código de Ética. Então, está tendo todo o embasamento aí. Ser transparente na divulgação de informações que permitam avaliar o desenvolvimento de suas atividades. Então, quando for para divulgar, que tiver lá toda a permissão para fazer a divulgação, divulga com transparência, com responsabilidade, o princípio também, né? Os princípios da administração pública, né? A publicidade, né? Que é o LIMP, né? Sempre fazia publicidade com muita transparência lá no site, nos sites oficiais, nas informações, nos boletins internos, deixar sempre tudo muito bem especificado, ok? Claro, vamos seguindo. Artigo 9, o 9º, né? Traz aí, nas relações com seus fornecedores e parceiros, os Correios se comprometem a, primeiro, contratar fornecedores e parceiros com base em critérios econômicos, técnicos e legais. Exigir que seus fornecedores e parceiros adotem um perfil ético e de desenvolvimento sustentável em suas práticas de gestão, inclusive na cadeia produtiva de seus fornecedores. Parágrafo único. Para fins deste código, entende-se por: primeiro, fornecedores, pessoas físicas ou jurídicas que fornecem produto aos serviços aos Correios. Então, sempre tem aqueles entregadores, né, que são terceirizados, tem
os entregadores também das próprias correspondências dos Correios, carros, né, que estão a serviço dos Correios e por aí vai. Parceiros, pessoas físicas ou jurídicas que atuam para o atendimento de certo fim com interesse comum aos Correios, em decorrência de instrumento hábil aplicado a caso concreto. Então, sempre vai existir lá aqueles que prestam serviço, os parceiros também dos Correios, todos eles, independente deles, estarão ali sendo monitorados e devem estar cumprindo aí o código de ética. Por isso, dos compromissos dos Correios nas relações com seus fornecedores e parceiros, correto? Vamos lá, artigo 10. Nas relações com os concorrentes, os Correios se comprometem a: primeiro, buscar ações que reprimam o abuso de poder econômico, que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência, ao aumento arbitrário dos lucros, denunciar quaisquer ações de fornecedores que se configurem como práticas cartelizadas, reservas e concessões indevidas, oposição à livre concorrência e outras ações predatórias ao livre mercado. Então, sempre ter muito cuidado com isso, pessoal, porque não se pode ter nenhum abuso a ponto de competitivamente deixar o outro, né, ali numa situação bem mais confortável. Então, para tudo existem padrões, existem leis e existe aí regulamentação, correto? Então, vamos seguindo. Pautar sua conduta no cumprimento da legislação, na lealdade, no respeito e nas regras de mercado, sobretudo regras de mercado, novas tendências de mercados, são os novos padrões. Rechaçar todas as condutas que possam limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa de dominar mercado relevante de bens e serviços, aumentar arbitrariamente os lucros, exercer de forma abusiva posição dominante. Então, qualquer tipo de ilegalidade nesse sentido da própria competitividade que é saudável, que deve existir, mas qualquer ilegalidade para privilegiar, isso não pode existir. Respeitar os concorrentes, obtendo e fornecendo informações lícitas e mantendo o sigilo necessário. Então, dentro das limitações, cada um propõe o que couber, divulga o que for possível dentro da legalidade e também, claro, nem todo mundo vai falar, né, dos seus diferenciais para que o outro também não possa ter nenhum tipo de informação privilegiada, ok? Artigo 11. Os Correios buscarão ainda sempre, os Correios sempre buscarão, sempre, tá, pessoal? Sempre nas suas relações concorrenciais, ações que evitem, vamos ver aqui quais são as ações que evitem o quê? Vamos lá. Que evitem acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente os preços de bens ou serviços. Então, isso daqui é uma coisa que não pode existir, tá, pessoal? Não pode existir de jeito maneira, certo? De jeito maneira. Então, ações que acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente os preços de bens ou serviços ofertados individualmente, criar dificuldades à constituição e funcionamento ao desenvolvimento da empresa concorrente, limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado, promover, obter influência ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme e concertada entre os concorrentes, promover a venda casada de produtos e serviços ou utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros. Então, tudo isso aqui não pode, a concorrência precisa acontecer de forma saudável e não de forma manipulada para querer se prevalecer, certo? Então, pessoal, a gente fica aqui, termina esse bloco e vem comigo aqui é ECD Concursos, aqui você realiza o seu sonho.